Então, vamos começar a gravação da nossa aula, tá? Turma, muito bom dia, boa tarde, né? Então, vamos começar agora em hidráulica falar sobre perda de carga localizada. Muito bem. Até agora, a gente estudou perda de carga como um conceito geral, né? A perda de carga, a gente pode dizer que a gente estudou a perda de carga distribuída, ou seja, a perda de carga ao longo de uma tubulação, tá? Que é o que a gente vem estudando até agora. Aquela perda causada pela rugosidade da parede da nossa tubulação. E agora a gente vai falar sobre as perdas de carga localizada. Muito bem. O que é perda de carga localizada, né? Do que o professor está falando, tá? Qualquer instalação de água, que transporte água sob pressão, de qualquer porte, seja ele a nossa instalação predial, ou seja, a instalação da nossa casa ou um sistema de abastecimento de uma grande cidade, tá? Ela é constituída por tubulações retilíneas e não só. A gente tem também tubulações curvas, a gente tem T's, derivações Y, registros, válvulas, algumas conexões e todas elas, né, máquinas hidráulicas envolvidas, e todas elas causam uma perda de carga no nosso sistema naquele local onde ela está inserida, tá? Então, ele vai causar uma alteração de mudança de direção do nosso fluxo, né? A gente está com um fluxo laminar, ou até pode estar turbulento, mas ele vai estar sempre numa direção, ou seja, as nossas linhas de corrente vão estar numa direção e de repente eu tenho um T, uma derivação, uma curva, um registro, e eu vou ter uma mudança radical, né? Imagine um T de 90 graus, né? Em que a água vem, ela bate literalmente na parede da tubulação para continuar o seu caminho, né? Ela não faz curva, ela não reduz, né? Não é um carro que está andando numa via em que, à medida que chega a uma esquina, vamos por assim dizer, ele reduz a sua marcha e faz a curva. Não, a água ela vai com aquela velocidade, ela não tem redução, embate na parede, causa ali um aumento gigantesco na sua vorticidade, e aí causa um aumento dos choques das partículas, e com isso também as perdas são aumentadas, tá? Então, esse acréscimo de turbulência, tá, que vai produzir perda de carga, tá, e vão ser agregadas às nossas perdas distribuídas, tá, recebe o nome de perda localizada ou perdas singulares, tá? Então, num sistema, numa tubulação entre o reservatório e o meu ponto de aplicação, tá? A torneira, uma bomba, um outro reservatório, seja lá o que for, neste caminho eu vou ter perda de carga distribuída, que seriam as tubulações retas, aquilo que a gente já vem estudando até agora em hidráulica, tá? Naquelas equações que a gente já vem estudando, de Farr-Ipsal, Darcy Wasbach, Haas-Williams, ou seja, a gente já calcula ela por alguma dessas equações, e agora a gente tem um novo tipo de perda, que é a perda de carga localizada, tá? A maioria desses acessórios, conexões que a gente tem nas instalações hidráulicas não possuem tratamento analítico para cálculo da perda de carga, tá? Eles são eminentemente experimentais, ou seja, para eu saber a perda de carga de uma determinada peça, eu tenho que fazer experimentos. E isso, normalmente, a indústria, quando nos vende, essas peças possuem a perda de carga identificada, tá? Então, quando a gente compra uma válvula, compra um registro, tem uma curva, uma tubulação, a gente sabe qual é a perda de carga que tem. Uma bomba, um equipamento mais diferente, vamos por assim dizer, bomba, uma válvula diferenciada, uma válvula sustenadora de pressão ou reguladora de fluxo.
elas têm indicado qual é a perda de carga localizada que ela produz, tá? As curvas, T's, esses já são tão testados, e foram testados exaustivamente em laboratórios, já são tabelados, então a gente simplesmente usa a tabela, assim como alguns registros também já são tabelados, então, de uma certa forma, fica um pouco mais fácil. Raramente a gente, com algumas raras exceções, a gente procura a perda de carga singular ou localizada daquele material ou daquele acessório, no manual do acessório, tá? Ou no site ou num documento da própria empresa, tá? Que produz o acessório, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo, tá? Em que a gente tem aqui uma tubulação com... Aqui no meio dela ela tem um orifício, tá? De medição de vazão, lembra que a gente fala lá de orifícios, né? Onde a gente... os medidores de primogênitos. Se eu não me engano, eu não falei ainda em hidráulica para vocês isso, é hidráulica 2, perdão, estou confundindo. Os medidores de primogênitos são estrangulamentos da nossa tubulação, em que a gente consegue medir diferencial de pressão antes e depois desse medidor, e com ele eu consigo determinar a vazão. Independente, isso aí a gente aprende lá em hidráulica 2, mas o que ele causa? Ele faz com que as nossas linhas de corrente tenham que se concentrar para poder passar por esse centro do nosso medidor de primogênito, e depois na sua saída gera vórtices, tá? Então, só para vocês entenderem, eu tenho uma tubulação e ela está fechada com uma placa de orifício onde eu tenho orifício, ou seja, o diâmetro da minha tubulação, tá? Vamos dizer assim, o diâmetro aqui da minha tubulação fosse de 50 milímetros, eu posso ter aqui uma placa de orifício com diâmetro de 10 milímetros. Tá? Então tem essa redução no meu diâmetro. É isso daqui que está acontecendo aqui no nosso desenho. Tá? Muito bem. O que acontece é que a nossa linha de energia, ou seja, essa aqui é a minha linha de energia entre o ponto 1 e o ponto 3, ela vai diminuindo ao longo do sistema, ou seja, eu tenho uma perda de carga linear aqui, né, no sentido de montante para jusante. Só que para facilitar, porque aí o que acontece? Quando a gente tem uma tubulação, vamos dizer, essa aqui é a tubulação onde eu tenho a perda de carga distribuída, tá? Aqui eu tenho a ΔH ou HF, isso vai depender do autor que vocês vão ler no livro. Então a perda de carga aqui é uma perda de carga distribuída. Tá? Então, ela chega num determinado ponto aqui no meu ponto 1, ela passa a ter uma perda de carga, às vezes constante ou não, dependendo da peça, né? Porque eu vou ter aqui, dependendo do tipo de anteparo ou do tipo de obstáculo que eu tiver aqui, eu vou ter uma geração de vórtices que é diferente para cada peça, tá? Então eu vou ter aqui uma perda de carga ao longo desse período, desse trecho, ok? E a partir desse momento aqui eu passo a ter uma nova perda de carga, certo? Aqui passa a ser de novo a perda de carga distribuída na minha tubulação, ok? Mas como é que eu faço nesse trecho? Porque eu precisaria saber, né, qual é o comprimento, né, entre montante e jusante, entre o início da perturbação e o final da perturbação, para que eu determine a linha de energia e saiba, né, qual a perda de carga trecho a trecho, tá? O que acontece? Para facilitar os cálculos, já que isso traria muita dor de cabeça para quem fosse trabalhar com sistemas de abastecimento, hidráulica peredial e assim por diante, para facilitar, o que a gente faz? A gente transforma todo esse trecho aqui, tá? De uma perda de carga que vem, né, caindo, num valor constante e único
nesse... Perdão. Único neste exato ponto, tá? Ou seja, aonde está o elemento. E aí a gente chama isso aqui de perda de carga localizada, ok? Então a gente tem durante todo o trecho aqui uma perda de carga distribuída, tá? Onde eu vou ter um J, né? Uma perda de carga unitária aqui. Vou ter uma perda de carga localizada nesse ponto, e aqui continua o meu J, né, minha perda de carga distribuída, porque vai ser a mesma, a tubulação é a mesma, o diâmetro é o mesmo, né? A única coisa é que a perda de carga no tubo aqui vai depender de uma perda de carga unitária vezes o comprimento que eu tenho de tubo para a direita ou para a esquerda, ou a montante ou a jusante, tá? Então a gente transforma todo essa perda de energia entre montante e jusante numa perda única aqui, que a gente chama de perda de carga localizada, tá? Muito bem, então a gente já tem essa perda de carga, vamos estudar ela agora. A gente também chama, além de acidental ou singular, porque ela vai ocorrer em partes específicas da tubulação, em singularidades, tá? Uma curva, válvula, união, redução, ampliação, alguns medidores, tá? E diferente dos trechos retos, tá? As singularidades elevam sobremaneira a turbulência, tá? E por elevar sobremaneira essa turbulência, aumentam o choque das moléculas, intensificam de alguma forma essa perda de carga. Ok? Muito bem. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que as perdas de carga... Imaginem vocês que eu vou analisar a perda de carga entre o Guariroba, né, onde eu coleto a água lá no meu centro, meu reservatório de abastecimento, que está a 25 km de Campo Grande, até a estação de tratamento de água do Guariroba, que fica ali na saída de Três Lagoas. Muito bem. Imagine, eu vou ter que calcular todas as perdas de cargas singulares ao longo dessa adutora. Não necessariamente, tá? Por quê? Eu vou mostrar mais à frente, vou explicar isso para vocês. Tá? Ao longo dessa aula a gente vai entender isso. Para diâmetros maiores do que 4, ou comprimentos maiores do que 4.000 vezes o diâmetro, tá? Em alguns casos eu digo até 1.000, e eu vou explicar isso bem detalhadamente. Eu não levo em consideração a perda de carga localizada. Considero como se fosse um tubo reto desde a captação até Campo Grande, tá? Ou seja, 25 km de tubo, e calculo apenas a perda de carga distribuída ao longo desse trecho todo. É claro que a gente calcula a perda de carga singular quando a gente vai trabalhar com instalação predial e com onde eu tenho inúmeras singularidades, ou seja, não existe um tubo reto, né? O tubo vem da caixa d'água, desce pela parede, alimenta o chuveiro, alimenta uma ducha higiênica, alimenta a pia, alimenta a descarga, e cada uma delas tem uma curva, uma válvula, um sistema. Quer dizer, eu tenho demasiadamente singularidades numa instalação predial. Então, neste caso, é extremamente importante eu calcular as perdas de carga localizada, porque elas representam uma perda de carga muito grande e muito importante para o dimensionamento num sistema predial. Ou em sistemas de abastecimento no local da captação, né? Desde o processo de captação, passando pela bomba até o seu recalque. Então, nesses casos, a perda de carga localizada é importante. Agora, tubulações muito compridas, a gente não leva em consideração singularidades. Exemplo este é o porquê, não sei se vocês já ouviram falar do software EPANet, ou EPANet, né, mais comumente conhecido aqui no Brasil, que é um software da Agência Ambiental dos Estados Unidos, tá? Que faz o cálculo de sistema de abastecimento de água, né? Modela sistema de abastecimento de água. Lá, independente do tão tramado, do tão
fechado, do tão malhado que seja a minha rede de abastecimento, eu não calculo no modelo em nenhum momento singularidades. Ou seja, eu só calculo perda distribuída, eu não calculo as perdas localizadas, tá? Com exceção do quê? Das bombas em que eu instalo no sistema, as válvulas e os registros, em que eu coloco lá ou a curva de perda de carga, ou a perda de carga, o coeficiente de perda de carga dele, específico, tá? Porque eles são casos muito singulares e em que a gente coloca. Caso contrário, não. Por quê? São tubulações muito compridas, né? São tubulações que estão dentro do limite de L maior que 4.000 vezes o diâmetro, tá? Então aí a gente tem essa consideração. Imagine, ó, L de 4.000 vezes o diâmetro, vamos lá. 4.000, uma tubulação de 100 milímetros, estou falando uma tubulação de 100 milímetros, tá? Estou falando que é uma tubulação de 10 centímetros, de 0,10 metros. Eu estou falando de 400 metros, ou seja, a cada 400, se for um tubo com um comprimento maior que 400, eu não tenho que me preocupar, tá? Então, isso daí é o porquê nós não nos preocupamos, tá, com essas perdas localizadas. E eu nem coloco aí como 4.000 do diâmetro, eu vou mostrar depois para vocês, está perto dos 1.000 vezes o diâmetro, e não dos 4.000, tá? Então, a perda localizada é alterações no módulo e na direção da velocidade, ou seja, eu tenho aqui um fluxo que, ao embater na minha parede, no caso aqui de uma curva 90 graus, eu aumento sobremaneira a turbulência aqui, aumentando o choque das partículas, tá? E por essa razão, aumentando sobremaneira também a perda de carga do meu fluido. Num aumento brusco de diâmetro, acontece a mesma coisa, tá? Eu crio vórtices de turbilhonamento perto aqui das quinas, tá? Que vão também diminuir a perda de carga no meu sistema, ok? Muito bem. E como é que eu calculo as perdas de carga localizadas? As perdas de carga localizadas são dimensionadas ou determinadas através de dois métodos, tá? Um é o método do coeficiente, ou expressão geral das perdas de cargas localizadas, e o outro é o método dos comprimentos equivalentes, tá? São apenas esses dois métodos que a gente tem para determinação da perda de carga localizada. Muito bem. Esse método, ou equação geral da perda, se a gente levar em consideração um alagamento brusco de uma seção, tá? Essas partículas que estão com uma determinada velocidade vão se chocar com as partículas que estão com uma velocidade menor. Aquilo que a gente sabe. Se a área é menor, para eu manter a mesma vazão, né, já que a vazão aqui é igual à vazão aqui, né, essas duas vazões são iguais, então esta velocidade aqui é maior do que essa velocidade. Então o que acontece? É como se eu tivesse um carro muito rápido com um carro lento à minha frente, e o carro rápido não tem freio, ele vai bater, ele vai chocar. Então, por causa disso, na hora que há essa redução brusca da velocidade, pelo aumento brusco da minha tubulação, automaticamente eu vou ter aqui uma geração de vórtice, tá? De um choque. E se o sentido fosse aqui, também acontece porque eu tenho um aumento da velocidade, e esse aumento da velocidade faz com que a partícula acabe se chocando até com outras partículas que estão entrando ou, né, são arrastadas aqui pelo aumento da velocidade, ou são chocadas com partículas que são arrastadas nesse aumento de velocidade aqui, ou na própria parede no momento que ele entra aqui. Ou seja, independente da direção que eu estou falando aqui, a gente tem realmente um aumento do turbilhonamento. Ok? Muito bem, então as perdas localizadas para cada acessório pode ser expressa por essa equação, onde a minha perda de carga, no ΔH, ou alguns autores chamam de HF, tá? Mas isso aqui, o Rodrigo Melo Porto chama de ΔH. Eu esqueci agora o nome do outro professor, tá? Chama de HF, tá? É daqueles manuais que a gente... daqueles livros que eu indiquei para vocês no começo. Me fugiu agora completamente o nome dele.
Mas o Rodrigo Melo Porto trabalha com ΔH. Tá? Então é ΔH que multiplica K vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Esse K é um coeficiente adimensional que depende da geometria, tá, da minha conexão. E ele é determinado experimentalmente, ou seja, eu pego uma mesma peça, passo por essa peça, por exemplo, eu vou experimentar uma curva de 90 graus, então pego lá um pedaço de tubo, tá, de 90 graus, coloco lá no meu laboratório, injeto aqui com uma vazão, tá, e eu coloco aqui um medidor de pressão, nos 2 pontos, e vou analisando, eu vou mudando essa vazão e vou vendo qual é essa perda, a perda de carga aqui vai gerar um gráfico, tá? E desse gráfico aqui eu acabo retirando uma constante, tá? Um valor que vai servir como o valor de ajuste, vamos por assim dizer, da perda de carga ou da energia cinética, né? Nada mais, nada menos que isso aqui é minha energia cinética. Eu vou ter um ajuste, esse K é o ajuste dessa minha energia cinética, ok? Mas ele depende da geometria, do número de Reynolds, ou seja, qual tipo de escoamento eu estou tendo, a rugosidade da minha parede e, em alguns casos, da condição de escoamento, tá? Tipo de escoamento que eu tenho. Eu posso dizer que uma tubulação qualquer, né? Uma tubulação, uma curva de 90, ela tem a mesma perda de carga, o mesmo K em qualquer empresa, em qualquer indústria? Na verdade, não tem, mas eles ficam muito próximos, tá? Porque vai mudar aí a relação da rugosidade da parede, tá? Então, isso daí tem algumas considerações, tá? Mas, no caso nosso, não levamos em consideração isso, tá? Por uma questão a diferença é muito pequena, tá? Independente do teste. E aqui a gente tem um exemplo. Em geral, esse coeficiente a gente faz aí experimentalmente para valores, número de Reynolds muito elevados, ou seja, maiores que 10 a quinta, e 10 a quinta a gente está falando é esse trecho aqui, tá? Isso aqui é 10 a quinta. O bom é que o professor de vocês acerta até fazer uma reta, né? Então aqui a gente está com 10 a quinta, tá? Mas a gente percebe que a partir de 6 a quarta, tá? Eu já mantenho aqui um patamar constante, tá? Ou seja, a gente colocando aí 10 a quinta, né? Mas com 6 a quarta a gente já tem isso, tá? É um exemplo que ele fez. Nesse exemplo aqui foi uma determinação da constante K num cotovelo de 45 graus de 1,5 polegadas, tá, de ferro galvanizado, foi feito lá nos laboratórios da Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, tá, feita para a indústria de fundição tupi. Então percebe-se que essa tubulação, a partir de 6 vezes 10 a quarta, já tem aí um comportamento igual, ou seja, o que isso quer dizer? Que a partir desse escoamento, o meu valor de K não muda. Então é por essa razão que aquela peça, naquele diâmetro, tem aquele valor de K constante. Tá? Muito bem. Mas o que você representaria, né, esses 6 a quarta? Se a gente lembrar, ó, num dos exercícios que a gente fez lá nas aulas passadas, tubulação de uma bomba hidráulica, ou seja, a gente está aqui, uma tubulação de 100 milímetros, velocidade de 1 metro por segundo, viscosidade 10 a menos 6, o Reynolds dele deu 10 a quinta, tá? Ou seja, é normal acontecer isso. Num sistema de abastecimento, numa tubulação, a gente vai trabalhar com o número de Reynolds já dentro dessa realidade, tá? E que é constante. Então, provavelmente, em qualquer momento de um sistema de abastecimento, seja ele residencial ou abastecimento de água, né? Seja uma instalação predial ou um sistema de abastecimento público, eu vou estar dentro de uma faixa
em que o meu Reynolds é constante e, portanto, o meu K passa a ser um K constante. Hoje eu não estou bom para fazer reta. Ok? Então, isso daí é uma das coisas que a gente consegue entender na literatura. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma análise final que os valores foram obtidos experimentalmente para diversas peças, tá? Nessa tabela aqui. Para números de Reynolds de 50 mil, tá? A partir de 50 mil não varia, ou seja, de 5 vezes 10 a quarta, ele não varia mais, ou seja, nesse escoamento, ou seja, um escoamento que é comum, tá? 5 vezes 10 a quarta é um escoamento comum de número de Reynolds, né? É um escoamento comum num sistema predial, num sistema de abastecimento, são números até maiores. Então, independe do quê? Independe da velocidade, do diâmetro e da viscosidade. A gente está falando sempre de água. Então, na hora que a gente faz o cálculo da perda de carga, né, como está aqui o famoso HF, ou ΔH, né, ΔH, K, que multiplica V ao quadrado sobre 2G, tá? É a mesma coisa que está aqui. Esse meu K tem esses valores. Então, a gente tem ampliação gradual, bocais, cotovelo de 90, cotovelo de 45, crivo, curva de 90, curva de 45, curva de 22 graus e 30, e aqui eu tenho os valores de K, tá? Então, valores de 0,30, 2,75, 0,90, 0,40 e assim por diante. Ou seja, eu tenho tabelado esses valores do meu K. Então, se pedem para vocês calcularem a perda de carga de uma determinada peça, é simples, né? Sem muitas delongas, é só aplicar a equação. Você vai lá, procura qual o coeficiente K daquela peça singular em questão, determina a sua velocidade e, pum, tá lá a sua perda de carga na sua peça. Tá? Aqui eu tenho mais algumas peças, tá? Entrada normal de canalização, junção, medidor Venturi, redução gradual, T de passagem direta, T de saída lateral, válvula de gaveta aberta, válvula de borboleta, válvula de pé, tá? Válvula de retenção, válvula de globo aberto. Vocês vão ver em alguns casos, quando fala assim, num sistema de bomba, você tem as seguintes peças. Válvula de pé com crivo. Vocês vão ver, esse falou, né? Válvula de pé, né? Válvula de pé com crivo. O que seria? Válvula de pé, o crivo está aqui, eu já tenho aqui o crivo, 0,75, então eu sei que o crivo o crivo 0,75, certo? A válvula de pé 1,75, ok? Muito bem, o que eu tenho aqui, quando ele fala uma válvula de pé com crivo, tá? Eu estou falando de uma perda, um K de 2,5, tá? 2,50. Muito bem. O que é isso? A válvula de pé com crivo, na ponta da tubulação de sucção, vai ter uma peça com tipo uma cesta, tá? Eu estou exagerando no desenho aqui, tá, turma? Aqui uma cesta toda perfurada, tá? Isso aqui é feito para que folha, galho, algum material não entre na tubulação que vai acessar a bomba, né? Para não entrar e acabar emperrando ou travando a evoluta de uma bomba. E a válvula com pé nada mais é que uma placa de metal que está aqui dentro da válvula, com uma dobradiça, que quando há um fluxo, ele puxa a água, essa válvula levanta e a água passa. Quando desliga a bomba, a água que retornaria para cá fecha a válvula, tá? Para que eu mantenha a tubulação cheia d'água, para eu não ter que escorvar a bomba. Lembra que eu falei de escorvar a bomba? Tem que pôr água para que a bomba funcione, para ela não funcionar em vazio? Então, é esse aqui o equipamento que usa. Então, quando fala válvula de pé com crivo, a gente tem que pegar essas duas considerações aqui, tá? É a soma dos dois elementos.
Uma interpretação que a gente pode fazer é a seguinte: qualquer alagamento brusco é uma perda de carga, tá? Medida pela altura cinética correspondente à perda da velocidade, tá? Além da perda de carga por alagamento, a gente tem algumas outras, tá? Lembrei, quem chama de HF na perda de carga é o Azevedo Neto, tá? No livro de hidráulica básica, eu acho que o Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, tá? Manual de Hidráulica do Azevedo Neto. Então, além do alagamento, a gente tem pela entrada de uma canalização ou saída de reservatório, e aí a gente tem duplicado aqui, né? A gente tem, deixa eu só anotar aqui, eu adoro quando esse negócio não funciona. Só para não esquecer que eu tenho que arrumar isso aqui. Então, pelo método que a gente tem lá, a gente tem o valor de K para saída de reservatório, tá? Então, aqui a gente tem um reservatório em que a gente tem um tubo reentrante ou de borda, ou seja, um tubo que está soldado, mas está mais um pouco adentro da tubulação. Isso aqui acontece em reservatório de residência, tá? Porque a gente normalmente, caixas d'água, como a gente até, quando vai desenvolver, vai desenhar, dimensionar, perdão, elas, o tubo de saída de água para alimentar a residência, ele fica numa altura do fundo, tá? Para que eu tenha aqui uma quantidade de água suficiente para o incêndio, tá? Então, neste caso, é como se eu tivesse uma tubulação de reentrância ou de borda, tá? Então, é onde eu vou ter esse caso específico aqui, ok? Tenho o normal, que aí são tubulações de reservatório desse mesmo, caixa d'água enterrada ou apoiada, ou taça, seja lá qual for, num sistema de abastecimento, tá? Arredondado e alguns casos com redução. Esses dois aqui, mais difícil de acontecer, a gente tem mais normalmente esses dois. E esses são os valores de K, ou seja, valor, aqui um K de 1, aqui um K de 0,5, aqui um K de 0,05 e aqui um K de 0,10, tá? Então, é o valor de K para cada um desses casos. Tá? Aqui a gente tem também a entrada, ou seja, eu tenho uma tubulação de uma área grande para uma área pequena, então como eu calculo o K, tá? Tanto redução brusca de tubulação como alargamento brusco de tubulação. Redução brusca, 4 nonos, que multiplica 1 menos área menor sobre área maior. E alargamento brusco é 1 menos área menor sobre área maior elevado ao quadrado, tá? É como eu calculo o K. Eu tenho aqui, para reduções bruscas, já meio que tabelado. Então, se eu faço o valor das áreas, tá? A redução brusca, quando ele fala de redução brusca, tá aqui, ó. Redução brusca, tá? Área 1, área 2, ou seja, 2, 1 menor. Quando eu pego o menor sobre o maior, eu vou ter aqui valores, né, da minha redução. Já tabelado, eu tenho também valores de K já calculados, tá? Isso aqui simplesmente foi tabelado. E que, se eu achar um valor intermédio, eu faço a interpolação e acho isso. Ou seja, a grande maioria dos valores de K já estão tabelados, então fica muito fácil. A gente simplesmente vai até uma tabela e pega o valor lá. Tá? Nesses casos aqui, a gente está falando para reservatórios, né, em que a gente lá tinha um valor já pré-definido. Aqui eu tenho também essas relações, tá? Neste caso aqui, ou seja, essa tabela aqui, para o caso em que eu tenho aqui uma tubulação, uma entrada, uma saída suavizada pela tubulação, eu pego esse raio da minha saída dividido pelo diâmetro, eu tenho aqui vários valores, eu tenho também valores diferentes de K, tá? Quando é faceado com
o meu reservatório, meu K é 0,5, e quando ele é de borda reentrante também pode ser chamado de K de 0,8, né? Que no caso lá o Azevedo Neto fala até 1, mas a gente pode também adotar 0,8, tá? Para alargamentos graduais, né, e reduções graduais, a gente tem esses dois ábacos, tá? Em que cada ábaco usa uma equação, certo? E aí vai muito de qual equação você deseja, vamos assim dizer, usar, tá? A gente tem aqui, quando eu pego os dois diâmetros, tá? Na verdade, eu tenho um limite, perdão, tô falando bobeira. Eu tenho um limite aqui. Se eu pegar o diâmetro 2, dividir pelo diâmetro 1 e ele der 1,53, eu uso a curva de Peters, tá? Para determinar qual é a perda de carga de acordo com o ângulo de alargamento gradual. Se o diâmetro maior dividido pelo menor der 1,5, eu uso a curva de Gibson. Se o diâmetro maior pelo menor der 2, eu uso a curva de Huang. Se der 3, a de Gibson. E aí a gente tem aqui... professor, o meu ficou deu 3,5. Qual que eu uso? A curva de Gibson ou a de Huang? Para um dimensionamento, quem me dá mais perda de carga? Gibson. Então eu vou utilizar a curva de Gibson. Tá? Se tiverem dúvida, tá, turma? É só abrir o microfone e perguntar. Ok? Para as reduções graduais, a gente tem aqui as curvas de Levin, tá? Em que também o diâmetro maior dividido pelo menor, eu tenho curvas para uma razão de 1,2, 1,5 e 2,1. Tenho as minhas curvas, o ângulo de redução, né, da redução gradual. Qual é esse ângulo de redução gradual? E eu, sabendo qual a relação, venho aqui na curva e consigo tirar aqui qual é o meu valor de K para essas peças. Ok? Alguma dúvida até agora, turma? Tudo ok por enquanto, professor. Beleza. Perda de cargas em curvas, tá? Para efeito de inércia, né, os nossos filetes de água, é aquilo que eu falei para vocês, é um carro potente sem freio, tá? Ele tende a conservar o seu movimento, mas são impedidos pela fronteira sólida, ou seja, ele vai lá e bate na parede. Só que, ao contrário do carro, que na hora que bater ele se deforma a massa e para o movimento, no caso da água, ela bate, a partícula bate e continua o seu movimento, só que ela continua depois no movimento errático de turbilhonamento, tá? Então vai haver um aumento de pressão na parte externa da curva, diminui a velocidade, que é inverso para a parte interna da curva, o que favorece, né, a minha geração de vórtice, tá? É como um processo da geração de um tornado, é isso que vai acontecer na minha curva, tá? Então, basicamente, vai depender da rugosidade, do número de ranges e da relação dessa curva, tá? Então, tem uma grande disparidade de resultados experimentais do valor de coeficiente em vários trabalhos, tá? No caso de curvas e cotovelos, o valor pode ser definido para o ângulo alfa qualquer em graus, tá? Então, curvas ou cotovelos, tá? Eu posso utilizar essa equação aqui, tá? Onde o K é igual a 0,13 mais 0,16 do raio externo dividido pelo diâmetro elevado a menos 3,5, que multiplica a raiz do ângulo alfa, ou seja, o ângulo que faz essa curva sobre 180, tá? Ou, no caso, tá, esse aqui é daqui. E num cotovelo, eu tenho essa 67,6 vezes 10 menos 6 vezes o alfa do meu cotovelo elevado a 2,17. Só que isso daqui, turma, a gente casos de tubulações que a gente, como que eu vou dizer para vocês, em que a gente cria essa curva, tá? A gente cria o ângulo, o formato, de uma certa forma, na tubulação.
A grande maioria que é feito nas fábricas por seguirem um processo, seja ele de extrusão, injeção, em PVC ou até em fundido, o aço galvanizado, seja lá o material da nossa peça, você consegue, em laboratório, definir e tabelar isso, tá? A gente raramente encontra hoje em dia casos particulares desses, mas caso encontrem, vocês sabem que para calcular a perda de carga unitária, a perda de carga singular dele, vocês teriam que usar essa equação, tá? Registros de gaveta. Pô, professor, o que é registro de gaveta? Ele vai falar de 2 registros aqui, tá? Na verdade, são 3 registros. Ele vai falar registro de gaveta, registro de pressão e registro borboleta, tá? Ou que é o registro de globo também. E mais um que é o registro de globo. Esses registros causam vamos por assim dizer, uma mudança, uma mudança do fluxo, no direcionamento do fluxo, um aumento sobremaneira da minha vorticidade e causam, consequentemente, uma perda de carga muito grande, tá? E a gente tem eles tabelados de acordo com o seu diâmetro, porque a gente já viu lá que a partir de 5 vezes 10 a quarta de Reynolds, a gente passa a ter um número, né, um valor de K independente, tá, da velocidade, do diâmetro, peça em si. Tá? Então aí a gente passa a ter um valor de K para a peça independente disso. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo, o registro de gaveta, que à medida que eu vou fechando o registro, ele vai fechando uma portinhola, né, dentro da minha tubulação. É um dos registros de maior aplicação, tá? Já que ele o fechamento através de uma lâmina vertical, ou seja, como se fosse uma comporta. E aqui a gente tem uma tabelinha, tá? Em que a gente tem uma relação da altura da minha peça, ou seja, o quanto, tá? Esse é o meu A, o quanto de fechamento eu tenho, dividido pelo diâmetro da minha tubulação, vai me dar um valor de K. Tá? Então isso daqui é o que me dá o valor de K. Qual é o valor que eu vou aplicar na perda de carga. Tá? Já está aqui tabeladinho, bonitinho. Então aqui a gente tem um registro de pressão, tá? E aqui um registro de gaveta, tá? Um desenho esquemático das válvulas. O do tipo borboleta, ou é uma chapa que está no meio, né? Uma peça que está no meio, tem um movimento em que ela abre, permitindo o fluxo. Tá? Eu tenho também ele tabelado de acordo com esse ângulo alfa em relação a o meu diâmetro, a minha linha, uma linha horizontal, né, que está passando aqui pelo eixo da minha borboleta, da minha lâmina de fechamento, tá? Então, à medida que eu vou fechando a minha lâmina, vai aumentando o valor de K e, consequentemente, vai aumentando a perda no meu sistema, tá? E aqui a gente tem alguns acessórios, tá? Por eles, mesmo não sendo tão universais, tá? Eu tenho aqui vários tipos de acessórios, ok? Em que eu tenho ele, cotovelo 90 graus de raio curto, um K de 0,9, raio longo de 0,6, 45 graus 0,4, curva de 90 de 0,4, 45 0,2, T de passagem direta 0,9. O que seria T de passagem direta? Quando ele fala T de passagem direta, turma, é o seguinte, quando a gente está dimensionando, tá? Então aqui continua a minha tubulação para um determinado lado, aqui está vindo minha tubulação e aqui tem uma saída, tá? Vamos supor que aqui
eu tenho aqui um registro, tá? Que é uma torneira. Aqui vai para uma caixa d'água, para um outro reservatório, e aqui está entrando a água. Quando ele fala T de passagem direta, vamos supor que aqui eu tenho um outro registro, tá? Eu fecho esse registro, a água não corre mais nesse sentido. Então a água corre nesse sentido. Então, neste caso, o K é 0,9. Mas por alguma razão eu fechei aqui e deixei aberto esse daqui. Então a água vai chegar aqui, ela não corre mais para lá, ela vai ter que virar. Né? A água vem aqui e acaba tendo que virar. E nesse processo em que a água acaba virando, o meu K aumenta. Isso é importante você saber nessa diferença entre T de passagem direta e saída lateral, exatamente por causa dessa... não vai apagar isso aqui. Exatamente por causa dessa possibilidade, tá? Que a gente tem aqui, tá? Dessa possibilidade do meu sistema fazer curva, tá? Então, quando a gente está dimensionando e vai calcular as perdas de carga singulares, eu preciso saber se vai estar fechado ou não. De repente é um registro, tem um T ali, mas aquilo ali eu vou abrir de vez em quando, tá? Não é sempre que eu vou abrir o meu sistema. Vamos supor que aquele outro T fosse um ponto de coleta de amostra de qualidade de água. Então, ele é T de passagem direta, eu tenho uma curva, e aí eu defino qual é o valor de K tabelado. Tá? E aqui os outros acessórios, válvula de gaveta, válvula de ângulo aberta, agora não... Turma, vai cair rapidinho aí, eu vou pôr de volta, tá? Não sei se vai voltar para vocês, mas já volta esse aqui. Caiu o sistema. Tá aparecendo para vocês? Não, deixa eu pôr aqui, deixa eu compartilhar. Voltou a aparecer, turma? Sim, prof. Tá. Então, é aquilo que eu estava dizendo lá da tubulação. Então aqui estão os outros acessórios, ok? Muito bem. Aquilo ali que a gente estudou até agora foi o método dos coeficientes, ou seja, onde eu vou determinar um valor K. E aí eu tenho tudo isso tabelado, ou tenho alguma equação, eu simplesmente vou lá e uso ela. O outro método é o método dos comprimentos equivalentes. O que são o método do comprimento equivalente? É um método que vai basear na transformação da minha peça num tubo virtual, num tubo equivalente, né? Um tubo de comprimento equivalente que cause a mesma perda de carga que aquela minha peça. Então, o que aconteceria aqui nesse caso é o seguinte: quando eu vou calcular a perda de carga localizada usando o método dos comprimentos equivalentes, vamos lá, Haas-Williams. Vamos ver se eu lembro aqui, Haas-Williams, tá? O ΔH, 1065, vezes vazão a 1,85, C 1,85, vezes D a 4,87. Acho que é isso, né, turma? Se eu tiver errado aqui, depois a gente corrige aqui a equação. Bem, isso aqui eu calculo a perda de carga distribuída. Se eu tenho uma peça, um registro, né? Desenhei errado aqui, deixa eu arrumar esse registro, tá feio. Se eu tenho aqui um registro, certo? Esse registro aqui, em teste de laboratório, eu sei, é um registro de diâmetro de 50 milímetros. Ele equivale a um tubo reto, tá? De, vamos supor aí, um tubo reto de 2,5 metros, tá? Eu tenho que dar uma olhada
uma tabela. Estou chutando, tá? Estou chutando aqui, porque eu não estou com a tabela na mão. Um erro que eu tenho aqui, isso aqui não é perda de carga, isso aqui é perda de carga unitária, porque a perda de carga é o J vezes o comprimento, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Eu calculo a perda de carga unitária lá da minha tubulação, mas como é que fica esse pedaço? Ou eu calculo a perda de carga dele lá pelo método dos coeficientes, pelo K, ou eu simplesmente transformo, vou lá na minha tabela e procuro saber qual que é o tamanho. Então, vamos supor que eu tenho um tubo, né? Aqui eu tenho um registro. Esse tubo todo aqui tem 2 metros. Esse registro é equivalente a um tubo de 2,5. Então, na verdade, este L aqui vai ser igual a 4,5. E aí eu simplesmente calculo a perda de carga do meu sistema. Tá? Então, essa é a vantagem de se usar o equivalente, em que eu pego todas as peças, converto elas em tubos retilíneos, depois eu só somo todo o comprimento de tubulação, e com essa soma de comprimentos de tubulação, eu consigo definir qual a perda de carga. Tá? Uma equação que a gente pode dizer também que o comprimento equivalente é um coeficiente K vezes o diâmetro sobre o fator de atrito, tá? Que é como a gente determina o comprimento equivalente das peças. Ou seja, se eu tenho uma peça e eu tenho o K dessa minha peça, eu tenho o diâmetro dessa e eu sei qual é o fator de atrito dela, eu consigo definir qual é o comprimento equivalente, ou seja, o que representaria em metros aquela peça específica, tá? Mas é claro que isso já está, na sua grande maioria, tabelado por experimentos, tá? Vou passar aqui uma tabela, vou aumentar ela para vocês. Então aqui a gente tem os vários exemplos. Então eu tenho o diâmetro, tá? Por exemplo, uma tubulação de 1 polegada, né? Ou 25 milímetros, em que eu tenho ela aqui, vamos supor que eu estou falando de um registro de globo aberto, tá? Então o registro de globo aberto está aqui. É como se esse registro, um registro de 25 milímetros de globo aberto, é como se tivesse 8,2 metros de tubo, tá? Então isso daí é ou seja, são os piores registros, tá? Ah, poxa, professor, então se eu tiver fazendo dimensionamento predial e eu vejo lá que com registro de globo aberto eu estou tendo problemas de pressão, ou seja, a pressão na minha caixa d'água está muito baixa, que eu tenho muita perda de carga ao longo do meu sistema, eu vejo se tem registros de globo, se eu coloquei registro de globo aberto ao longo do meu sistema, e se eu fiz isso, troco ele por um registro de gaveta, tá? A vantagem do registro de globo aberto para o registro de gaveta é que o registro de globo aberto são aqueles famosos registros de 1/4 de volta, que a gente gosta muito, né? Principalmente torneira de jardim e tal, em que eu não tenho que ficar girando. Eu abri 1/4 de volta, que é o globo aberto. Eu abri, eu tenho água, fechei, acabou. Que esses tipos de registro causam muita perda de carga. E aí a gente vai ter que trocar por um registro de gaveta, que é aquele que a gente tem no chuveiro, né? Alguns chuveiros não, porque a maioria dos chuveiros hoje a turma prefere até de 1/4 de volta, mas os antiguinhos a gente tem que girar várias vezes, né? Até você atingir a abertura máxima ou o fechamento máximo, tá? Mas vocês percebem, ó, uma redução drástica, né? Ao mesmo registro passa a ter 0,2, ou seja, eu consigo economizar 8 metros lineares de tubulação na minha perda de carga. E de repente é o que eu preciso para minha água chegar na minha caixa d'água. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração quando dimensiona sistemas prediais. Tá? Válvula de descarga, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui válvula de descarga aqui no meu... não. Ah, tá. Os valores de registro de globo aberto também aplica às torneiras de 1/4, as famosas válvulas de chuveiro, que também são as válvulas de 1/4 de volta, e as válvulas de descarga, tá? As das nossas privadas mais antigas, aquelas
válvula hidra. Ok? E aí, o que eu tenho? Eu tenho o comprimento real. Então, se eu tenho um comprimento real, eu simplesmente vou somar o comprimento real ao meu comprimento equivalente já determinado no meu das minhas peças, ou seja, eu pego as peças e determino esse equivalente, e aí eu vou ter o comprimento total, certo? Então, meu comprimento total é o meu real mais o equivalente que eu peguei cada pecinha minha e converti num tubo retilíneo, tá? Simplesmente isso. E aí as fórmulas para determinar, né? A gente tem as duas, a fórmula de Haas-Williams, que é 10,643, vazão a 1,85, vezes o coeficiente de Haas-Williams a 1,85 vezes o diâmetro a 4,87, sabendo que a perda de carga, né, é a perda de carga unitária vezes o comprimento. E a universal, né, ou a de Darcy-Weisbach, vai ser o fator de atrito vezes o comprimento total da minha tubulação dividido pelo diâmetro, vezes V ao quadrado sobre 2G, né, energia cinética. Ok? Nos casos de redistribuição de água, tá? Quando a gente tem diâmetro e comprimento são relativamente grandes, essas perdas de carga localizadas a gente despreza. É aquilo que eu falei para vocês, e aqui está explicado, né? Vou explicar com um pouco mais de calma. Então, em geral, sistemas hidráulicos no qual as perdas localizadas não perfazem mais do que 5% das perdas distribuídas, tá? A gente pode, em princípio, não levar em consideração. Tá? Um exemplo que a gente pode fazer é pegar todas as nossas peças e converter elas em comprimento equivalente e analisar com o comprimento total daquela minha instalação se ela é mais ou menos 5%. Se for menos de 5%, não leva em consideração. Mais de 5% eu tenho que levar ela em consideração. Tá? Então, como... Deixa eu arrumar aqui, porque ficou feio, até uma palavra feia. Então, como a regra básica, uma linha de tubulação tiver comprimento retilíneo, né, os acessórios igual a 1000 vezes o diâmetro, mas a gente diz que a influência é secundária. Então, tubulações de 50 milímetros. Né? Então, se eu tenho 50 milímetros, é 0,05 metros vezes 1000. Tá? Ou seja, a cada 50 metros, mais ou menos uma relação, se eu tiver mais do que 50 metros de tubo retilíneo, sem uma conexão dessa, eu não levo em consideração. Então, para a gente ter uma ideia, são casos, e um dos porquês a EPANET também não calcula isso. Tá? Perda de carga localizada é muito mais calculada ou determinada em sistemas residenciais, tá? Hidráulica predial. E nos casos de sistemas de bombeamento, tá? Em que a gente determina em sistemas de bombeamento quais são as perdas localizadas pelas tubulações de sucção e recalque, que são muitas, né? A gente tem muita redução, muita conexão, muita válvula, e por essa razão é muita coisa em pequeno espaço, a gente calcula as perdas de carga. Em sistema de abastecimento, a gente só calcula nas grandes válvulas, válvula redutora de pressão, válvula sustenadora de pressão, nas bombas e turbinas, caso a gente tenha no sistema. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo em que o erro, a partir dessa relação do comprimento pelo diâmetro, ele passa a ser muito pequeno, tá? Então nem por isso a gente acaba não levando em consideração o cálculo dessas perdas localizadas, ok? Então eu vou fazer aqui alguns exemplos, tá? E eu quero, para a gente, se eu não me engano, são 4 exemplos,
E aí, terminando esses exemplos, a gente termina a aula, porque aí a outra aula já vai ser exercícios de perda localizada, tá? Então, vamos lá. A ligação entre dois reservatórios abertos, cujos níveis de água diferem em 10 metros, ou seja, tem uma variação de cota entre um e outro de 10 metros, é feita através de uma tubulação de 0,15 metros ou 150 milímetros, em aço soldado liso, coeficiente de rugosidade epsilon igual a 0,10 milímetros, e eu tenho que o comprimento retilíneo de tubulação é de 410 metros, existindo como singularidades que produzem perdas de cargas localizadas seguintes: entradas de tubulação com aresta viva, tá? Então o K da minha entrada é de 0,50, dois cotovelos de 90 com raio curto, K do meu cotovelo de 0,80, e entrada no reservatório inferior, K de saída, né? O K do reservatório inferior de 1. Determinar a vazão transportada em regime permanente. Muito bem. Então aqui a gente tem a equação. Então se a gente olhar aqui a nossa equação geral, tá? ΔH, ou seja, vai ser a minha equação de Razuilli mais as perdas de carga, tá? Pelo coeficiente pelo método dos coeficientes. Separando aqui, eu sei que minha perda de carga vai ser F vezes o fator de atrito vezes o comprimento sobre o diâmetro, mais o somatório dos Ks, vezes V ao quadrado sobre 2G. E aí eu reduzo, eu chego nessa equação. Mas eu tenho aí o quê? Um grande problema. Por que eu tenho um grande problema? Eu tenho dois valores, eu tenho F e V. Eu tenho duas incógnitas. Como é que eu resolvo isso? Tá? Aí a gente tem vários métodos, né? Jogar numa planilha e fazer vários valores de velocidade e achando valores de fator de atrito ou vice-versa e vamos chegar nisso. Então, como o problema é indeterminado, a gente pode fazer ela por tentativa e erro, tá? Ou a gente pode fazer a equação de Suomen-Jain, tá? E utilizar o processo de tentativa e erro, né, para calcular, adoto o valor inicial da minha velocidade, né, eu vou adotar um valor inicial aqui para o meu V, vou achar um valor de fator de atrito, jogo na equação de Suomen-Jain, volto para trás, deu certo, não deu, continuo a fazer. Ou seja, isso aqui a gente também pode utilizar a função solver do Excel para fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, o que acontece? Eu pego aqui a equação de Suomen-Jain e aplico ela. Então, o que a gente sabe é que um escoamento ele tem que ficar entre meio metro por segundo e 3 metros por segundo. Meio metro, abaixo de meio metro a gente vai ter acúmulo acúmulo como que a gente fala? Acúmulo de partículas, né, na minha tubulação. E acima de 3 metros eu já vou ter problemas de velocidade excessiva, né, muita energia cinética rodando na minha tubulação, podendo causar aí um golpe de ariete, ou até em sistemas de abastecimento, ouvir muito, a gente ter excesso de barulho, tá, nas nossas tubulações. Na minha casa é uma coisa engraçada, né? A companhia de água tem momentos que corta o abastecimento, né? Então a gente fica sem o abastecimento, ou diminui drasticamente a pressão da rede, e aí a água nem chega na minha caixa d'água, como às vezes a pressão da rede está tão alta que quando enche minha caixa d'água, ela está numa velocidade superior a 3 metros por segundo, e eu consigo, a gente ouve o sistema a fazer barulho no sistema, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é desejado isso. Mas a gente já tendo em mãos esses valores, a gente vai tomar algumas decisões. Vamos iniciar com o valor, tá? A gente pode, vamos começar com 1 metro por segundo, tá? Então tenho os diâmetros, as rugosidades, tenho a equação de Suomen-Jain, e lá no livro do Rodrigo Melo Porto, na tabela A1 dele, a gente determina o valor do coeficiente e a perda pela equação. Então, vamos lá. O que eu faço? Se eu adotar 1 metro por segundo, vou lá na minha tabela A1 do Porto, eu acho uma função, um fator de atrito de 0,0202. O que eu faço? Eu pego isso daqui e jogo aqui, né? E jogo 1 metro aqui. Eu vou achar
um ΔH de 2,98, que é diferente dos meus 10. Então, não é 1 metro por segundo a minha velocidade. Se eu pego um fator de atrito de 0,0202, aplico nessa equação, tá? Esses pontinhos de interrogação é essa equação aqui, que eu chamei de equação dupla incógnita, tá? É essa equação aqui. Eu vou achar uma velocidade de 1,833 metros por segundo. Jogando a tabela 1, eu acho um outro fator de atrito, que é 0,0193. Pego isso daqui e jogo de novo aqui. Na hora que eu faço o cálculo aqui, tá? Pego esse novo fator de atrito, jogo de novo nessa minha equação, vou achar uma nova velocidade, tá? Vou com essa velocidade lá na tabela 1 e eu vou achar novamente o fator de atrito de 0,193. Ou seja, quando o meu F para de alterar, seja pela retrosubstituição, vou substituindo até ele parar de alterar esses valores, eu descubro de uma certa forma qual é a velocidade do meu sistema, tá? E aí eu vou e calculo, já que eu tenho a velocidade, tenho diâmetro, eu sei qual é a vazão, e nesse caso aqui é uma vazão de 0,033 metros cúbicos por segundo, tá? Agora, uma maneira mais rápida de atingir essa convergência, tá, é desprezar as perdas e simplesmente calcular como uma perda distribuída num comprimento de 410. E se eu fizer isso, tá, levando em consideração de desprezar por uma questão quando a tubulação é longa, ou seja, o L dividido por D tem que ser maior que 1000, e aqui a gente fizer o comprimento, que é 410, dividido pelo diâmetro, que é 0,15, eu vou ter 2.733, ou seja, ele é maior que a minha regra básica. Então, eu posso desprezar, tá, as minhas perdas de carga singulares. Porque pela minha regra, eu realmente estou com valor muito maior do que 1000, né, na relação de comprimento por diâmetro. Se eu fizer isso e calcular, tá, pela equação de Swamin-Jain, usando a tabela A2, tá, onde eu tenho aproximação de velocidade, eu acabo chegando a uma velocidade de 1,95 metros por segundo. Tá? Eu, pelo outro método, calculou 1,83 e aqui eu achei 1,95. Não muda muito, porque se a velocidade, se eu não levar em consideração, eu estou ali, a minha perda de informação é muito pequena, tá? O erro ali é muito pequeno, então entre um e o outro eu até não tenho tantos erros assim, né? Ou um erro tão grande do cálculo da minha velocidade e, consequentemente, da minha vazão. Tá ok? Então a gente vê que é muito próximo do valor, vamos dizer, próximo do correto, vamos assim dizer, que é 1,87. Se a gente for deixar só uma casa decimal, a gente teria que chamar de 1,9 e o outro de 1,9 também, ou 2, né? Ou seja, entre 1,9 e 2, se a gente atualizasse para uma casa decimal só. Tá? Então, não tem um erro, o erro não é tão grande assim. Tá ok? No exemplo número 2, a gente tem aqui, antes de continuar, vocês entenderam aí o que eu disse, turma? Estão conseguindo acompanhar o exercício? Sim, não, professor. Talvez. Tá, é só para saber. É que demora tanto a resposta que às vezes eu fico achando, caiu a conexão e ninguém está me ouvindo mais. Não, tá normal aqui. Então tá. Então vamos para o exemplo 2. Eu tenho uma mangueira de PVC com comprimento com 50 metros de comprimento, diâmetro de 50 milímetros, tá? É ligado a um hidrante com pressão constante. Um bocal, segundo a forma de contração é brusca, tá? Eu tenho um bocal de contração brusca, é acoplado à extremidade da saída do jato para eu ter um alcance maior, ou seja, eu estou dimensionando aí uma mangueira de bombeiros, tá? Supondo que o coeficiente de atrito da mangueira seja de 0,02,
e o coeficiente de perda localizado no local com relação ao trecho de menor segue os valores tabelados, exibido a seguir, que eu vou mostrar. Determinar o diâmetro D do meu bocal para que eu tenha um maior alcance do jato livre, ou seja, qual é o diâmetro que esse meu bocal vai ter para que eu tenha um maior jato, que no caso seria interessante no combate a incêndio. Quanto maior o jato, mais distante o combatente vai estar do fogo. Tá? Então aqui eu tenho a nossa tubulação, tá? São 50 metros de mangueira, vamos por assim dizer, ligadas ao hidrante com pressão constante, com um diâmetro de 50 milímetros, e aqui eu vou ter um diâmetrozinho D que eu não sei. Tá? Então eu sei, por tabela, que a relação desse meu Dzinho com o meu Dzão, ou seja, do redução brusca, elevado ao quadrado é igual, tem aqui a tabelado e aqui os valores de K. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer o quê? Uma aplicação da equação de Bernoulli entre as duas seções, seção 1 e a saída do bocal, que é a seção 2, tá? Levando em conta todas as perdas e o fato de que a carga do hidrante pode ser desprezada. Tá? Então a gente tem aqui P1 gama igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga mais esse ΔH. Professor, mas tem dois ΔH, o que é isso? Perda de carga linear distribuída, tá? É a nossa perda de carga na tubulação, na mangueira. E esse ΔHzinho aqui seria a perda de carga singular ou localizada, tá? Para não fazer muita confusão, colocaram o Hzão como a linear e o Hzinho... Desculpa, turma. E o Hzinho como a perda de carga singular ou localizada, tá? Então, a minha equação passa a ser V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga na tubulação vai ser o fator de atrito vezes o comprimento, diâmetro, vezes a velocidade da mangueira ao quadrado sobre 2G, que é o caso do nosso hidrante, fazendo por Haas-Williams, tá? Então aqui eu estou calculando por Haas-Williams. E a perda de carga na minha contração, né, ali no meu bocal, é igual a K, o K multiplica V2 ao quadrado sobre 2G, certo? Muito bem. Como, pela equação da continuidade, a relação entre a velocidade média da mangueira e a velocidade no bocal é dada por V2 é igual a Dzinho sobre Dzão ao quadrado, e eu substituo isso na equação, eu passo a ter essa nova equação aqui. Tá? Onde P1 gama vai ser V2 ao quadrado sobre 2G, vezes 1 mais 20, que multiplica Dzinho sobre Dzão, elevado à quarta, mais coeficiente K. Tá? Como pela condição do problema, a pressão no meu hidrante é constante e o alcance tem que ser o máximo, a velocidade de saída V2 tem que ser a máxima, tá? E o termo passa a ser, na verdade, o mínimo, tá? Então, quando eu calculo esse termo dentro dos colchetes, para cada valor de Dzinho, Dzão ao quadrado e do coeficiente K, eu vou ter uma tabela. E eu vou atrás do quê? Deste valor mínimo, tá? E aí, é o que a gente também... Isso aqui é sem uso de um Excel, tá? Mas com o Excel a gente faria isso, um solver, né? Onde eu quero achar o mínimo. Então acontece, aqui eu tenho um cálculo, eu tenho lá as relações tabeladas, Dzinho sobre D ao quadrado, o valor de K para cada um deles, que está lá tabelado também, e aí eu substituo nessa nova equação aqui. E aí eu tenho para cada um deles até o momento, ó, você vê que vem reduzindo, 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 chega no mínimo, eu começo a aumentar. Então, neste caso aqui, para a velocidade máxima, isso aqui tem que ser o mínimo. Esta é a relação do diâmetrozinho com o diâmetrozão, né, o diâmetro do meu bocal com o diâmetro da minha tubulação, que satisfaz o pedido, né, que é o jato com maior alcance, né, com maior velocidade. Então, na hora que eu pego e substituo esse meio, tá, eu tenho o valor do diâmetro da tubulação, então eu tenho Dzinho sobre Dzão, né, eu vou ter aqui Dzinho sobre 0,5, né, 50 milímetros, não é isso? 0,05, perdão. Elevado ao quadrado,
é igual a 0,5. E aí eu resolvo essa equação. No que eu resolver essa equação, eu tenho como resposta que o diâmetrozinho é de 35,35 milímetros. Então, meu bocal tem que ter 35,35 milímetros para que eu consiga ter aí o maior jato possível, tá? Então, esse é como a gente resolve a equação 2. Ok? Vamos para o exemplo 3, turma. Eu falei 0,5 não é em metro, tá? Ela aquela relação é milímetro mesmo, tá? Fiz um erro aí na hora da explicação, tá? Perdão. No exemplo 3, eu tenho uma instalação hidráulica predial. Vou mostrar a figura logo na sequência. Eu tenho uma tubulação de PVC rígido, soldável, com 1 polegada de diâmetro, ou 25 milímetros. E é percorrida por uma vazão de 20 litros, de 0,2 litros por segundo, tá? De água. Os joelhos são de 90 graus e os registros de gaveta abertos. No ponto A, 2,10 metros abaixo do chuveiro, a carga de pressão é de 3,3 metros de coluna d'água. Determinar a carga de pressão disponível imediatamente antes do chuveiro, tá? Os T's estão fechados em uma das saídas. Então, vamos olhar lá. Então, os T's estão fechados em uma das saídas indicam o quê? Que minha água vem, aqui eu tenho um 90, né, um cotovelo 90, um registro aberto. Esse T qual que é? Se está fechado uma saída, ele está dizendo que essa saída está fechada. Então, aqui é um T, saída direta. Que letra feia, meu Deus. Aqui é a mesma coisa, está fechado aqui, então aqui é um T, saída lateral. Mais uma curva, e mais um registro, e mais uma curva. Tá? Então a gente tem 3 curvas de 90, 2 registros, um T de saída direta e um T de saída lateral. Tá? Isso daí é porque a gente vai ter que calcular as perdas de carga singulares, né? Nesse meu sistema de abastecimento aqui predial, tá? E aqui eu tenho as informações, comprimentos das minhas tubulações, tá? E alturas. Vamos lá, vamos calcular. Então, se a gente pegar a tabela a seguir, a gente vai determinar os comprimentos equivalentes. Nesse caso, eu vou calcular por comprimento equivalente, tá? Os comprimentos equivalentes dos acessórios entre o ponto A e o chuveiro. Então, vamos lá. Eu tenho, vamos voltar rapidinho lá atrás só para eu ver, 3 joelhos de 90, né? Então, vamos lá na tabela. Joelho de 90, diâmetro de 1 polegada, né? Então, tem aqui joelho de 90, T de passagem direta, T lateral, registro de gaveta aberto, tá? Vamos lá. 3 T's, né? 3 joelhos, então tem 1,5, 3, 4,5. Tem 4,5 de joelho. Um T de 9, mais 0,9, mais 3,1, mais 2 registros, mais 0,6. Tá? Então aqui eu tenho todo o comprimento, ou seja, eu somo tudo isso daqui, vou ter o comprimento total de tubulação que eu vou usar para o cálculo de perda de carga. Ok? Usando a tabela. Então tá aqui, ó. 3 joelho 90, 4,5, 2 registros de gaveta, 0,6, 3 passagens diretas, T de passagem direta 0,9, T lateral 3,1, comprimento da linha 8,6 e o total é 17,7. Ou seja, isso aqui, o total aqui é a soma desse 8,6 com toda essa turma aqui. De onde veio esse comprimento total aqui de 8,6? Tá aqui, ó. 3 mais 1,2, 4,2, mais 3,5, 4, 5, 6, 7,5, 7,5, 7,6 mais 0,9, 8,6. Tá? 6, não é nada, 6, é 5,7 mais o 0,9 deu 8,6, tá? É o comprimento real. Ah, professor, mas eu tenho um bando de peça no caminho.
não leva em consideração, tá? As peças estão no caminho, se eu tenho um tubo e ele tem o mesmo diâmetro do começo ao fim, eu conto o comprimento do tubo como se ele fosse uma coisa só, sem as peças singulares. E as peças singulares eu separo elas e calculo ou por K, tá? Pelo método dos coeficientes, perdão, ou eu traduzo ou converto eles em comprimento equivalente e uso. Então, vocês imaginem aqui, ó, eu tenho o total de 17,7 metros, seria o total de tubulação. Aí eu simplesmente aplico a equação. Vamos lá. Pela equação de energia, a cota pesométrica imediatamente antes do chuveiro, né, a cota pesométrica do chuveiro é igual a cota pesométrica do meu ponto A menos as perdas de carga naquele ponto, tá? Que é a perda de carga total, né, essa aqui, ΔHT, seria as localizadas e distribuídas. Tá? Como essa perda de carga aqui é a perda de carga unitária vezes o comprimento total, e eu posso determinar pela equação de Φ, Y e Sal, que é pela norma da BNT, uma das equações utilizadas para instalações prediais, eu sei que a perda de carga é um beta vezes a vazão elevado a 1,75. Então eu vou lá, pego a tabela 2,5 do livro do Rodrigo Melo e Porto, pego como referência o plano horizontal passando pelo ar, meia cota pesométrica e a carga de pressão eu calculo pela equação de energia, ou seja, pego 3,3, carga de pressão do chuveiro, menos o beta que 1,75 vezes o comprimento total vai ser a carga de pressão do meu chuveiro, ou seja, isso aqui é o ponto do meu A. Então, carga de pressão do chuveiro vai ser 3,3. Toda a equação, né, para calcular o beta vezes a vazão elevado a 1,75, isso aqui eu tirei da tabela, vezes o 17,7, que é o comprimento. Eu tenho aqui a carga de pressão do chuveiro de 3,17. Tá? Então é assim que a gente chega no nosso, né, essa nossa tabelinha lá do que tem lá no livro do Rodrigo Melo Porto. Tá? Onde está aqui, ó. PVC soldável ou roscável, tá? Diâmetro de 1 polegada, tá aqui, ó, 0,12,024, tá? Ele só não colocou o 4 aqui, só isso. Ok? Então, a carga de pressão de chuveiros é diferente a cota pesométrica e a geométrica, ou seja, a carga de pressão vai ser o 3,17 menos o 2,10, então a carga de pressão é de 1,07 metros por coluna d'água. Professor, o que isso quer dizer? Isso daí está me dizendo qual que é a pressão, né, a carga de pressão que eu tenho no meu chuveiro. Isso serve para quê? Se vocês estão dimensionando a instalação predial de uma residência, cada equipamento tem uma carga de pressão de funcionamento. E a gente olha lá na ponta mais distante, nos pontos de consumo, se está atendendo. E estando atendendo o que preconiza a norma de cada um dos elementos, eu posso dizer que está dimensionada a minha instalação predial e eu não tenho que me preocupar com isso. Caso contrário, se não chegar ao valor estimado, eu vou ter que fazer mudanças, né, redução de diâmetro para aumentar a pressão e assim por diante, para que eu consiga atingir o que preconiza, né, aquela tubulação. Muito bem. Torneira, se eu não me engano, torneira de pia, é 0,5 metro de coluna d'água. Chuveiro funciona com 0,5 metro de coluna d'água. Alguns chuveiros elétricos precisam de um pouco mais de pressão, tá? Se eu não me engano, aí eles precisam de 1 a 1,5, dependendo, metro de coluna d'água. 1 metro de coluna. Nesse caso aqui, está no limite, ou seja, o meu chuveiro ele vai conseguir funcionar. O que quer dizer? Que na hora que eu abrir o registro, vai sair uma água relativamente boa para o meu banho, tá? Mas estou ali no limite. É por essas razões que alguns chuveiros elétricos hoje em dia já vêm com booster, né? Vem com uma mini turbina, porque caso chegue no máximo 1 metro de coluna d'água nele,
a turbininha joga para 1,5, se não me engano, 1,5, em alguns casos, 2 metros de coluna d'água de pressão, dando aquela melhorada na pressão do chuveiro. Senão fica o que a gente chama, né, de chuveiro pinga, molha gato, né, fica só aquelas gotinhas. Então, isso daqui é um exemplo de como eu chego até o finalzinho, vejo onde está os gargalos e mudo o dimensionamento do meu sistema hidráulico predial. Tá? E o último exemplozinho, no exemplo 4, a gente tem aqui uma instalação hidráulica predial, tá? Vou mostrar nessa figura. As tubulações são de aço galvanizado novo, os registros de gaveta são abertos, né? Eu tenho 2 registros de gaveta aqui. E os cotovelos têm raio curto, então cotovelo de 90 graus, raio curto. Tenho 2 aqui. Ele só não diz aqui o T, né? Na verdade, deixa eu ver assim. A vazão que chega ao reservatório D, né? Tá vindo nesse sistema aqui, tá? É 38% maior que o escoa para a atmosfera no ponto C. Tá. Determinar a vazão que sai do reservatório A. Ele quer saber qual é a vazão que está saindo aqui e desprezando as cargas cinéticas. Muito bem. Vamos aos cálculos. Então, se a gente colocar como X na nossa cota pesométrica imediatamente antes do T localizado em B, ou seja, eu tenho aqui o meu ponto B, ou seja, qual a cota pesométrica imediatamente antes do meu B, tá? Eu separo ele em 2 ramos, né, de instalação. Eu tenho que o ΔH, ou seja, a perda de carga de B a D, é o ponto X menos 3, e o ΔH de B a C é X menos 1. E então, o ΔH de B até C vai ser igual a ΔH de BD mais 2 metros. Consigo dividir isso daqui ainda, dizer que a perda de carga unitária entre B e C, vezes o comprimento de B e C, vai ser igual a perda de carga de B e D, unitária de BD, vezes o comprimento de BD, mais 2. Essa aqui é a nossa equação 1. Tá? Então, como a gente sabe que LBC e LBD são comprimentos totais, tá? A gente vai pegar as peças que compõem o nosso sistema e determinar qual é o comprimento equivalente para somar a esses comprimentos e poder calcular, então, o que preconiza o exercício. Então, a gente tem o trecho BC, eu tenho um T lateral de meio, de 1,5 polegadas, tá? Um registro de gaveta, então ele fala que é T lateral, porque eu tenho assim aqui está o B, né? Aqui está o D, e aqui aqui está o ponto B, aqui está o ponto D, perdão, aqui está o ponto C e aqui está o A, né? Então, como ele vai encher, então ele tem esses 2 caminhos. Então, ele sempre vai ser um T lateral. Ele não é um T de passagem direta. Os 2 estão abastecendo o A, tá? Então, é isso que a gente descobriu, por isso que ele não falou lá. Então, tem aqui os comprimentos equivalentes do trecho BC, T lateral, registro de gaveta, saída de canalização. Então, tem um comprimento total aqui de 9,54. Do trecho BD, um T, 2 cotovelos, registro de gaveta, saída de canalização, também um comprimento de 7,30, um total de 13,83. Muito bem. Tendo isso aqui, e eu vim aqui dessa tabela para tirar os comprimentos equivalentes, tá? Eu usei essa tabelinha aqui para chegar nesses comprimentos equivalentes aqui, tá? Eu aplico na equação as perdas de carga, eu posso usar a equação de Far Ipsissal, novamente, por ser uma instalação predial, tá? E aí eu consigo substituir isso, né, pela tabela 2.5 do Porto, e aí eu jogo na equação 1. Então, JBC vezes LC igual a JBD vezes LBD mais 2, é a nossa primeira equação. O que eu sei é JBC, a perda de carga em BC é 3,04, é o beta de BC, né? Vezes a vazão de BC
elevado a 1,88 vezes 9,54, que é o comprimento daquele trecho. É igual a 3,945, que é o beta daquele trecho do BD, vezes 10 a menos 2, vezes 1,38 de BC, que a gente sabe que BD é 1,38 de BC, porque ele fala lá em 38%, lembra? A vazão do B é 38% do outro. Então é por isso que a gente tem aqui 1,38 de BC, aquela relação. Elevado a 1,88 vezes o comprimento, 13,83 mais os 2 metros. Vou lá, aplico, resolvo essa equação, acabo descobrindo que o meu BC vale 1,3 litros por segundo e o meu BD vale 1,42 litros por segundo. Então, na verdade, acho que o que acontece ali, a gente fala, eu falei que entrava, né, mas na verdade o reservatório A está abastecendo o reservatório B e a saída C, tá? Aquele desenho que eu fiz aqui, e aqui tem uma tubulação, ele sai nesse sentido e sai nesse sentido. Então eu tenho que essa vazão aqui, BC é de 1,03 e essa vazão aqui é de 1,42 litros por segundo. Certo? Então, qual a vazão total de saída do meu reservatório A? É só somar essas duas vazões. Certo? Porque eu tenho uma vazão que vem aqui, na verdade, isso aqui que eu calculei não está aqui nesse tramo, e sim este tramo aqui. Essa vazão é este tramo, então a soma dessas duas vai ser a vazão que está ocorrendo no tramo de descida do meu reservatório. Então a vazão é de 2,45 litros por segundo. Essa é a vazão de saída do meu reservatório A. Ok? Turma, vamos terminar por aqui a nossa aula, tá? Semana que vem eu começo já a fazer alguns exercícios para vocês de perda de carga. Perda de carga localizada, ok? Depois a gente tem dimensionamento de bombas, falar um pouquinho sobre o golpe de Ariete e mais exercícios, e temos a nossa última prova, tá ok? Vou parar agora a gravação de vocês, e a gente tiver alguma conversa que vocês queiram